Loyola, o que o senhor diz sobre o lockdown. Afinal de contas, a gente tinha lá os 15 dias para achatar a curva, que viraram um ano já. Então, o senhor, eu sei que tem uma posição clara, é um debate, só tem uma posição contrária à da AMB. Para mim, isso tudo é uma burrice sem tamanho. Porque, vamos lá, quais são as evidências que nós... Não chamar de burrice, né? Pensamentos diferentes. Eu acho que nós podemos ter discordância aqui dentro de uma certa elegância, né? Porque você não pode falar que a OMS é burra, que a AMB é burra. O César não chama as coisas pelo nome que elas são, não chama um mas cachorro de vaca. Eu não concordo. Por assim, vamos ter um péssimo debate aqui, né? Começamos de maneira muito deselegante. Eu jamais vou achar que as suas posições são posições imbecis. Eu nunca vou dizer isso. Fique à vontade. Mas eu não farei isso. Então vamos olhar, então, as estatísticas. O senhor enxerga que, pontualmente, essas medidas restritivas, elas têm a sua importância. O senhor olha os dados estatísticos, as bases científicas, o senhor encontra alguma para o lockdown? Vamos um pouco antes de Francis Bacon e do método científico, certo? Um pouquinho antes aí desse sistema cartesiano. Vamos utilizar uma ferramenta que Deus deu para a gente chamada bom senso, que é bem mais simples do que falar de significância estatística, meta-análise, revisão sistemática. Vamos para o bom senso. O lockdown, então, ele é imprescindível, César, para que a transmissibilidade diminua e o número e a letalidade do vírus também se reduza. Seria essa a premissa? Não foi isso que eu quis dizer, não. Que a transmissibilidade do vírus, claro, ela se reduza, você tem menos pessoas expostas, mas não que a potência do vírus ela possa ser atenuada. Vou reformular a pergunta. O lockdown, então, é imprescindível para que a transmissibilidade diminua e o número total final de mortos diminua também. Temporariamente. Temporariamente, sim. Essas medidas se fazem todo sentido quando você tem um esgotamento, não é, dos recursos hospitalares. Sim. Nessas circunstâncias, que é que nós estamos vivendo, você precisa ter menos acometidos para você diminuir o evento final, que é a internação na UTI. Então, a gente consegue diminuir a quantidade de acometidos fazendo lockdown? Eu acredito que sim. Ótimo. Pontualmente. Ótimo, tudo bem. Como é que o senhor me explica, então, Togo, Malawi e Nigéria? Eu não sei. A gente pode ficar trazendo exemplos aqui. Eu poderia trazer exemplos bem-sucedidos também, né? Existem outros exemplos bem-sucedidos. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, Araraquara. Araraquara foi um exemplo bem-sucedido em que o lockdown reduziu substancialmente. Ótimo. Né? Então, eu acho que a questão, até usando a ferramenta que o Dr. Loyola nos sugere, qualquer dos telespectadores que estão nos vendo, usando de um bom senso, que a minha avó dizia, bom senso e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Então, se você tem menos pessoas que podem se contaminar com o vírus, você vai ter menos desfecho final. Porque a Nigéria tem 200 milhões de habitantes de quem se contaminou, tem menos de 10 mortos por milhão de habitantes. Mas deixa eu só concluir. Não fez lockdown. O senhor me fez uma pergunta e eu estou querendo oferecer uma resposta, claro, para depois ser contestado, obviamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você tem menos pessoas expostas ao vírus, claro, menos pessoas vão ser acometidas, menos pletora você vai ter lá na parte final. Porque quem se contamina com o vírus, portanto, é o indivíduo que adquiriu o vírus, 30% é assintomático. 30% é assintomático. 55% tem sintomas leves, moderados, né? Você vai ter 15% dos que sobram desse contingente, dos quais 10% vão ter sintomas que podem exigir uma internação hospitalar. E 5% vão para a UTI. Eu quero diminuir esse contingente, porque quanto mais casos, fracionalmente, os 5% vai ter mais números absolutos. Mas se a gente olha para o total de mortos e a gente olha a lista de países com mais mortos por milhão, né, a gente vai encontrar uma miscelânea. Inclusive, vai encontrar mais países com mais mortes por milhão, né, daqueles que fizeram lockdown pesado. Enganado. A pergunta essencial, que eu acho que é a premissa, a pergunta de $1 milhão é, se o lockdown ele é crucial para diminuir a circulação do vírus, o colapso do sistema de saúde e o número de mortes, então países que fizeram lockdown, quanto mais agressivo o lockdown, menor a transmissão do vírus, menor o número de mortes, menor o risco de colapso. O porém é que a gente tem países que não fizeram lockdown. Não fizeram. A Nigéria fez um lockdown de 2 meses e meio em 2020 e foi só isso. Mas você tem Togo, Malawi, Nigéria, Coreia do Sul, Japão, Bielorrússia, países que não fizeram nenhum lockdown. Do lado da Taiwan, China. E não são países campeões de mortes por milhão de habitantes. Não são. O Brasil hoje está com em torno aí de 1.600 mortes por milhão de habitantes, há mais de um ano em lockdown. Bom, Togo e Malawi, que são nações bem pobres da África, a África tem 54 países,
Togo e Malawi, que são países bem pobres, eles têm menos de 100 mortos por milhão de habitantes. É uma taxa 10 vezes menor que a nossa. A Nigéria, por exemplo, 200 milhões de habitantes, segunda maior economia da África. A Nigéria, 200 milhões de habitantes, um territóriozinho desse tamanho. A Nigéria tem 8, 10 mortos por milhão de habitantes. A Nigéria não fez nada. Então, assim, exatamente como que dentro de um raciocínio lógico e sensato, quanto mais lockdown, menos mortes, mas eu tenho países sem lockdown nenhum com 10 vezes menos mortes do que a gente. Eu lamento muito, mas todo embasamento científico e toda ginástica argumentativa para poder fazer justificar isso não encontra fundamentação na realidade. Não, fora a questão... Então, mas doutor, eu posso contra-argumentar? Sim, por favor, depois eu queria falar um pouquinho da contaminação em confinamento. Eu acho que tem outras variáveis que precisam ser colocadas nessa equação. Há várias variáveis. Inúmeras variáveis, algumas até desconhecidas. Você imagina, se na Nigéria você não fez lockdown, tomando como verdadeiras as observações do Dr. Loyola, e você teve 8% da população acometida, esse é o número que o senhor acabou de me passar, eu pergunto se eventualmente tivesse feito lockdown, talvez você tivesse... Não foi até necessário, porque o número de acometidos é pequeno, não houve esse esgotamento do sistema público, provavelmente lá. E tem outras questões de etnia, de competência imunológica dos indivíduos, então tem variáveis outras que têm que ser trazidas a essa equação para que ela seja feita uma análise multifatorial. E nós temos que usar metodologia científica para isso. Mas você não acha que apostam muito em medidas restritivas como única solução, eventualmente? Não. Não é a única solução. Ela é uma das soluções. Tem várias outras soluções. Tem a vacina. Tem, em condições normais, o distanciamento social. Nós, por exemplo, aqui nesse programa, você está fazendo o distanciamento social. Você está me pondo a 2 metros de distância de você, a 2 metros. Nós estamos num triângulo aqui, portanto, as medidas são absolutamente iguais. Senão, nós poderíamos estar sentados mais próximos, não teríamos essa preocupação. Eu estou vendo aqui todo mundo de máscara. Então, significa que nós estamos preocupados com a transmissibilidade do vírus. Essa TV é uma TV responsável. A rede TV não é... Se ela não fosse uma rede responsável, aqui ninguém estaria usando máscara. Não teríamos absolutamente, nem estaríamos pregando para a população, não usem máscara. Vocês podem se aproximar, vocês podem se abraçar. Não posso dar essa mensagem. Agora, doutor César, é uma questão de responsabilidade isso. Em relação às pesquisas, como a gente viu lá no estado de Nova York, do Andrew Cuomo, o governador muito impressionado quando descobriu que 2/3 dos infectados no estado de Nova York cumpriam quarentena. Como é que se explica isso? O doutor César falou, doutor Loyola, depois do doutor César. Vamos lá. Eu vou dar essa pergunta para você. Distanciamento social diminui a incidência do vírus? A incidência de casos sintomáticos e, consequentemente, o potencial de letalidade do vírus? O distanciamento, ele diminui a transmissibilidade. O senhor certamente é um indivíduo bem formado, tem absoluta convicção disso. O senhor sabe que essa é uma doença respiratória. Enquanto eu estou falando aqui com o senhor, se eu der um espirro, esses 2 metros aqui talvez não sejam César, suficientes. O Brasil tem mais de... Deixa eu só concluir. Sim. Então, eu acho que o distanciamento social é uma ferramenta valiosa. É isso que nós temos que dizer para a população. Nós temos que ser responsáveis. Nós temos que ser responsáveis. O mundo todo faz isso, distanciamento social, máscara. Pregar o contrário. O mundo todo Os soldados todos da Alemanha, eles matavam judeus e nem por isso tornavam o exército alemão correto. O fato é o seguinte, se distanciamento social é imprescindível para diminuir a transmissibilidade, o nosso sistema prisional tem mais ou menos umas 700 mil pessoas encarceradas. O senhor sabe quanto que é a incidência da letalidade do vírus por milhão de habitantes dentro do sistema carcerário brasileiro? Quanto que é? 150 a 160 por milhão. Eu duvido muito que as pessoas na cadeia estejam mantendo distanciamento de 2 metros entre si, acesso a vitamina D, ivermectina, dosagem de zinco, banho de sol, álcool gel. A cadeia tem uma cela lá com 15 pessoas, tem 45 presos. Exatamente por que pessoas que não estão mantendo... Então, o que o senhor prega... Só terminar, César, com licença. Sim, pois não. Por que 700 mil presos aglomerados, aglutinados dentro das prisões estão tendo taxas de letalidade 10 vezes menores que a população fora dela, considerando que as cadeias não são exatamente instituições estanques, né? Porque lá entra celular, canivete, maconha, cocaína, visita íntima, carcereiros, agentes penitenciários entram e saem da cadeia, os cozinheiros entram e saem da cadeia, os próprios presos entram e saem da cadeia. Na verdade, parece que eles têm saído mais do que entrado na cadeia, né? O fato é, a cadeia não é uma instituição estanque, ela é aberta, ela é permeável. Então, o vírus entra lá, tanto entra que a gente está tendo casos de Covid dentro do sistema prisional e pessoas estão morrendo. Mas, interessantemente, apesar deles não manterem o distanciamento de 2 metros, afinal de contas, são 45 presos numa cadeia que só caberiam, numa cela que só caberiam 15, eles têm em torno de 150 a 160 mortes por milhão de habitantes. Para fazer essa conta, é uma regra de 3 simples, acho que qualquer pessoa que fez a 5ª série consegue.
enquanto que o povo aqui fora está tendo 1.600 mortos por milhão de habitantes. Bom, os presos sem distanciamento estão morrendo 10 vezes menos que a gente. Eu lamento, mas o princípio científico de que manter o distanciamento é essencial para diminuir a transmissibilidade e a morte, parece que a realidade está traindo essa teoria. E aí como é que a gente faz? Entra na narrativa e os fatos, a gente joga os fatos fora e fica com a narrativa?